Rute no capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que texto tremendo, que história tremenda. Uma mulher que foi uma das 5 mulheres incluídas na genealogia de Cristo. Na genealogia ali no Antigo Testamento, que veio a gerar o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que foram escolhidas ali para participar daquela genealogia, está Rute, uma mulher que nem era israelita de nascimento, aquela mulher de Jericó que se posicionou do lado do povo de Deus. Se você continuar aí com o tempo, com a descendência de Rute, você vai ver que ela gerou um filho chamado Obed, que por sua vez gerou um outro filho chamado Jessé, que por sua vez teve 8 filhos, e o 8º filho, o caçulinha, chamava nada menos do que Davi, e ele veio a se tornar o grande rei Davi, o maior rei ali da história de Israel, pelo menos no Antigo Testamento, uma figura, uma sombra do Cristo que viria, porque ele literalmente veio da descendência de Davi. Uma mulher que foi incluída na genealogia de Cristo. Entre tantas outras na história, Rute foi escolhida para estar ali. Interessante que a história de Rute não começa tão bem assim, muito pelo contrário. Começa com dor, começa com escassez, começa com dificuldade. A história não começa nem com ela, começa com a sua sogra, Noemi, e o seu sogro chamado Elimeleque. Eles que eram de Belém, uma cidade que fica ali perto de Jerusalém, uma cidade que fica ali na Judéia, em Israel. A Bíblia, se nós estudarmos o significado da palavra Belém, significa casa de pão, casa de mantimento. Mas de uma maneira muito curiosa, o texto, a história começa com uma fome em Belém. Não havia pão, não havia mantimento na casa de pão. E a Bíblia fala que aquela família sai de Belém e vai para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra inimiga de Israel. E eu compartilhei a importância de você não sair de Belém. Por mais que você tenha decepções e frustrações, não saia de Belém.
A Bíblia fala que enquanto eles estavam em Belém, por mais que tenha dificuldade, ali eles ainda eram abençoados. Ali a tragédia não chegou até eles. Ali, por mais que tinha dificuldades, por mais que tinha gigantes, havia vitória. Porque a Bíblia nos ensina que Deus ordena a sua bênção no meio da congregação, no meio da união dos irmãos. A Bíblia fala que eles vão para Moabe, e ali as coisas começam a degringolar. Ali literalmente a família, ela entra ladeira abaixo. A Bíblia fala que primeiro Elimeleque, que era o patriarca da casa, ele morre. A situação já era difícil, mas ainda Noemi tinha 2 filhos homens, Malom e Quilion. A Bíblia fala que eles tomam para si 2 esposas no meio dos moabitas, no meio daquela terra estrangeira, chamada Ruth e Orfa. E a Bíblia fala que eles vivem mais 10 anos ali ainda, numa terra estrangeira, longe de Belém, até que depois desses 10 anos, a Bíblia fala que os 2 também morrem. Uma situação se agrava ainda mais. A tragédia literalmente bateu na porta daquela família. A Bíblia fala que Noemi, que era literalmente judia, que era de Israel, ela ouve que Deus tinha vindo em favor do seu povo, e agora havia alimento em Belém, e ela decide em seu coração voltar para Belém, e é aí que a situação começa a transformar. A Bíblia fala que ela chega ali nas suas 2 noras, e dizem a ela: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, voltem para a casa dos seus pais, voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses, porque eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para minha casa. E a Bíblia fala que as 2 no primeiro momento choram, as 2 no primeiro momento dizem não, mas por fim Orfa, uma das suas 2 noras, ela decide voltar para Moabe, voltar para o seu povo, voltar para o seu passado, voltar para a sua cultura, voltar para os seus deuses. E interessante que para que Noemi voltasse para Belém, ela só voltou depois que ela deixou Orfa. Aqui nós temos mais uma mensagem. Para você seguir em frente, para você experimentar o que Deus tem no seu futuro, você vai ter que deixar a Orfa para trás. Orfa representa aquela ligação ao passado. Orfa representa o seu passado. Você tem que deixar o seu passado ser passado, e não permitir com que o seu passado influencie o seu futuro, porque em Deus o seu passado jamais vai determinar o seu futuro, em nome de Jesus. Muito pelo contrário, não tem maldição que tenha acontecido que o seu Deus não possa transformar em bênção. Não tem vitória e conquista que o nosso Deus não possa superar. Por isso que declaramos por várias e várias vezes: em Deus o melhor sempre está por vir. Você tem que deixar a Orfa para trás. Mas interessante que Ruth, ela vê Orfa se despedindo da sua sogra, mas ela decide em seu coração não deixar a sua sogra. Ela decide em seu coração permanecer. E ela fala uma das expressões mais bonitas, uma das frases mais bonitas para sua sogra. Ela diz assim: não, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores eu irei, que Deus me castigue severamente, se nada além da morte me separar de ti. E a Bíblia fala que elas choraram e elas voltaram para Belém. E a Bíblia começa aí no capítulo 2 do livro de Ruth, falando que elas chegam ali na época da colheita. Deus já havia abençoado com pão a cidade de pão, e lá já havia colheita. E aí que a história delas começa a mudar. Uma lição que eu aprendo aqui com Ruth, que é fundamental para a vida cristã, e no texto, no capítulo, no livro de Ruth, nós aprendemos muito sobre dupla honra, sobre como experimentar a dupla honra que vem de Deus.
Uma das lições que eu gostaria de enfatizar, que ao contrário de Orfa, que se distraiu, ao contrário de Orfa, que voltou para o seu passado, ao contrário de Orfa, que deixou a sua sogra depois daquela frustração, depois daquela perda, depois daquela decepção, Ruth permaneceu. Fala comigo, permanecer. Fala para o teu irmão, diga permanecer. Diga a ele mais uma vez, diga permaneça. Esse é um conceito tão explorado na palavra de Deus, e a Bíblia, e Deus tem falado tanto ao meu coração sobre isso nos últimos anos, porque a Bíblia nos ensina que há promessa para quem permanece. Ruth só recebeu uma reviravolta na sua vida, Ruth só foi abençoada a ponto de entrar na genealogia de Cristo, de trazer Jesus para sua família. Ruth só teve a história da sua família transformada porque ela permaneceu. E olha que Ruth também tinha enfrentado uma perda enorme. Olha que Ruth também tinha enfrentado uma tragédia. Olha que garanto que o que acontecera com Ruth não estava nos seus primeiros planos, muito pelo contrário. Mas mesmo diante das adversidades, mesmo as coisas indo contra a sua vontade, a Bíblia fala que ela permaneceu. Mesmo que naturalmente falando, tudo contribuía para que ela não permanecesse, ainda assim ela permaneceu. Isso é um retrato e uma lição para a vida cristã. A Bíblia nos ensina, e eu tenho repetido isso tanto aqui, o próprio Jesus nos ensina que o que permanecer até o fim será salvo. Então permaneça. O inimigo vai fazer de tudo para que você não permaneça, de tudo para que você desista, de tudo para que você pare. Ele vai trabalhar nas suas emoções, ele vai trabalhar nas suas frustrações, mas aprenda isso, nós somos provados nas nossas frustrações. Nós somos provados não porque Deus quer nos reprovar, não, pelo contrário, porque Deus quer nos preparar para tudo que Ele tem para nossas vidas, para que Deus nos prepare para que nós possamos vencer de fato as frustrações. Não pare, permaneça em nome de Jesus. Alguns dias atrás eu estava estudando sobre a história de Lázaro, o quanto Marta e Maria se frustraram ali, porque Jesus não tinha vindo no tempo que elas gostariam, não tinha agido da maneira que elas queriam. A Bíblia fala que enquanto Jesus, ele estava 2 dias de viagem ali de Betânia, elas mandam dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo, uma enfermidade séria, a ponto que elas se desesperaram para ir até aquele que poderia resolver. Só que a Bíblia fala que de propósito Jesus demorou mais 2 dias ali, chegando só 4 dias depois que elas haviam o chamado. E quando Jesus chegou, Lázaro não estava mais enfermo, Lázaro tinha morrido, ele já estava morto. E elas choraram, frustradas. E nós sabemos na história que a situação em nenhum momento tinha saído do controle de Jesus, porque o problema nunca sai do controle de Jesus, muito pelo contrário. A Bíblia fala que os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos. Enquanto Marta e Maria queriam uma cura, Jesus desde o início queria a ressurreição. Ele até menciona isso para os discípulos. Enquanto ninguém tinha contado a notícia que Lázaro tinha morrido, ele diz aos discípulos lá em Cesareia de Filipos, ali onde ele estava ainda, dizendo: olha, precisamos ir até Betânia, porque Lázaro morreu e precisamos ressuscitá-lo. E a Bíblia fala que enquanto Marta e Maria estavam frustradas, Jesus chega e Jesus encoraja ali Marta e Maria. Jesus fala que Lázaro não estava morto, ele apenas dormia. E Marta e Maria começam a dizer: Senhor, já está morto, já fazem 4 dias.
Jesus diz a Marta: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde ele está? Interessante que Jesus começa a perguntar para Marta onde estava Lázaro, para que ele fosse ali ressuscitar. E Marta estava tão frustrada, que ela quase impediu Jesus de ir ressuscitar o seu irmão. Jesus diz: me mostra onde está Lázaro. E Marta diz: não, já cheira mal, Senhor. Para que você vai incomodar de ir lá? Muitas vezes nós permitimos que as nossas frustrações impeçam Deus de agir nas nossas vidas, impeça Deus de agir no nosso coração, impeça Deus de fazer o nosso milagre, só porque não está acontecendo a nossa maneira, do nosso jeito. Meu irmão, para de segurar o controle na sua mão. Você não foi criado para controlar o seu futuro, para controlar as coisas. Você foi criado para confiar naquele que tem todo o controle. Você foi criado para lançar o controle nas mãos do Senhor, confiar no Senhor, porque Ele tudo vai fazer. A Bíblia fala que por fim Jesus insistiu até que Ele foi até Lázaro e Ele ressuscitou a Lázaro. Não permita que as frustrações o impeçam de perseverar. A Bíblia fala que mesmo tendo tudo conspirando contra ela, ela permaneceu ali com Noemi, ela foi até Belém, ela perseverou. E eu quero encerrar citando o que Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, o escritor de Hebreus diz assim: não lanceis fora a vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Verso 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não deixa de confiar, não deixa de esperar no Senhor, persevera em fazer a vontade de Deus, porque você vai alcançar o cumprimento da promessa, em nome de Jesus.